Eita, pessoal, hoje estamos aqui daquele jeito, hein? Você que acompanhou o nosso começo, como que a gente tá hoje, William? A gente tá blindão no negócio, hein? Milionário. Você é Estamos louco, hein? milionário. Ó, e eu, por falar em milionário, vou ajudar vocês hoje. Vamos te dar aí uma consultoria de graça que vale no mínimo aí uns R$ 5.000, cara. A gente tá com a empresa de consultoria aqui que vai te dar muita dica, muito insight. Você, corretor de imóveis, que precisa dar um resultado aí bom aí para você e para sua família, acompanhe até o final, hein? William, apresenta pra gente aí os convidados. Estamos aqui com a nossa amiga Roberta Guerra e o meu grande amigo e professor Marcelo de Santos. Foi o professor na faculdade, ajudou a gente no começo, aceitou o convite, quero agradecer desde já, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, por estar aqui. Apresenta um pouco a empresa de vocês, fala um pouco de vocês pra gente, por favor. Legal, obrigado. Prazer estar aqui com vocês e ver que vocês estão prosperando a cada dia. Isso é muito importante para a gente. A empresa, né, ela é auxílio, a gente ajuda as empresas a crescerem, a se desenvolverem, pessoas e empresas a irem para o próximo estágio. A gente gosta bastante de ajudar, de desenvolver as pessoas, principalmente, para que elas consigam trilhar uma trajetória melhor, né? Dentro desse contexto de empreendedor, de empresário, que não é fácil, né, William? Você sabe lá no começo quanto que você passou de problema, quanto que você tem passado e tem crescido. Isso que é legal, porque isso faz parte do empresário, né? Crescer, se desenvolver, gerar emprego, né? Gerar renda para as pessoas. Isso que é gostoso, né? Então, é muito gratificante vir aqui, ver que você cresceu, que você se desenvolveu e tem trazido outras pessoas aqui junto com vocês. Isso é muito legal para a gente. Prazer em estar aqui. Prazerzaço. Fala um pouquinho para nós também, Roberta. Então, eu cheguei no auxílio tem um tempo menor, vamos dizer assim, né? Mas eu sou engenheira de formação, Legal. então estou há 20 anos aí no mercado, nessa jornada de, né, ajudar as empresas a se estruturarem para crescer. Acho que tem muito esse propósito da auxílio, né? Então, acho que eu digo que eu tenho três grandes paixões, assim. Eu gosto muito de falar de carreira, então esse inclusive é um dos meus papéis e eu tenho um braço muito forte, né? Para pessoas que querem fazer movimentos, inclusive para empreender, deixar de ser CLT, um pouco da tua jornada, né? Para empreender. Então, eu tenho um olhar para a carreira. Eu tenho uma segunda paixão que é pessoas. Então, assim, para mim nada faz sentido. Eu sempre falei que eu era uma engenheira que gostava de gente. Eu gosto mais de gente do que de números, né? Confesso. E, e uma terceira paixão que é falar de negócios. Então, eu estou no auxílio desde o ano passado, né, em parceria com o Marcelo, mas porque a gente tem esse propósito comum mesmo de desenvolver pessoas, empresas para ir para para uma próxima etapa. Então, a se estruturarem, a se organizarem para crescer. Então, os nossos propósitos se uniram e a gente está aí no mercado para compartilhar um pouco do que a gente também aprendeu na nossa trajetória como executivo, como empreendedor, e ajudar outras pessoas a caminharem aí nessa jornada e, enfim, serem Legal, hein? felizes. Ó, gente, esse só foi o começo, hein? Você vê o tanto de coisa que vocês vão aprender hoje aqui, hein? O pessoal é bem qualificado aí para estar ajudando a gente. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês vocês prestam consultoria, né? Para qual tipo de empresa? Tipo, média, pequena, grande? Tem mais clientes médios, mais clientes Então, pequenos? vamos dividir em dois cenários assim. A gente presta consultoria para médio, pequeno e microempreendedor. Então, Certo. vamos separar o médio. A consultoria é mais para o médio, porque ela já está mais estruturada e ela precisa dar um salto geralmente. E aí a gente dá consultoria para a empresa de uma forma geral. Então, eu vou pegar os departamentos, vou pegar desde a alta liderança, que é o dono da empresa, né? Você pode chamar de CEO, ou presidente, ou Certo. diretor, né? E as vertentes vão tendo aí cada um as suas características.
Então é consultoria isso. Então eu faço isso para a empresa de uma forma geral. Eu pego marketing, pego vendas, pego a operação, depende se é serviço ou se é fábrica, tanto faz. E a gente trabalha na pequena e microempresa o empreendedor. Ele muitas vezes é eu empreendedor, ou tem dois Sim. ou três ali, então a consultoria não faz muito sentido ainda para ele. E muitas vezes ele não tem esse poder ainda de colocar, né, um investimento ali que é um pouco maior. Então a gente trabalha o fundador, né, o dono da empresa. Então a gente trabalha alguns pontos mais de atitude, né, de mindset ali, né, que é uma programação mental, que ele precisa sair da operação, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Para crescer, o empresário ele precisa sair do operacional e precisa trazer gente para tocar para ele. Sim. E muitas vezes isso é difícil ele entender, né? Inclusive os bastidores aqui estão, porque o empreendedor ele é apaixonado pelo que ele faz Apaixonado. e ele não quer largar isso. Então a gente trabalha muito essa mentalidade do empreendedor. Que se ele não largar, o negócio não cresce. E aí corre o risco de quê? De morrer o negócio. Legal. Então a gente Mas trabalha. é uma posição muito solitária, né? Então, Sim. assim, a figura de quem está aqui em cima empreendendo, né, de dono, de fundador ou fundadora, é uma posição solitária, né? Tem coisa que você não consegue dividir, né? Você não pode dividir, você não tem com quem dividir aqui. Então, é o que o Marcelo falou, no micro, né, e pequeno, a empresa, a gente tem esse trabalho mais direcionado mesmo com o fundador, com o dono, porque é aqui que a gente precisa começar a dividir, a compartilhar, a trabalhar esse modelo mental, até para que ele possa ir construindo a base para crescer e dar saltos maiores. Entendi. Eu vejo isso um pouco na minha realidade. O meu pai, ele é pedreiro até hoje. E não é porque é meu pai, né? Talvez porque é meu pai, não sei. Mas, pra mim, ele é o melhor pedreiro do mundo. O cara é muito bom no que faz, é muito detalhista, faz muito bem feito, tem compromisso, não abandona, que é um mal de muitos pedreiros. Sim. O cara abandona a obra, né? Mas meu pai nunca prosperou na vida. Meu pai nunca conseguiu ter um veículo. Porque é um segmento que acaba remunerando pouco para quem está com a mão na massa e muito para quem toma conta. E meu pai nunca fez isso de dar um passo fora da operação. Não, vou colocar pessoas aqui e eu tomo conta. Até hoje eu falo isso para ele, ele não. O meu negócio é pegar o bloquinho e assentar o bloquinho. E é o mindset, né? Não adianta a gente querer mudá-lo nesse momento, porque já está formatado, né? Exatamente. E aí eu precisaria trocar, né? O software dele, vamos pensar assim, né? Muitas vezes ele não quer trocar, né? Esse software. Então, e é exatamente esse contexto que você está falando, que é assim para a maioria dos empreendedores, entendeu? Ou dos empresários, empresárias também, óbvio. Você vê isso, né? Que eles são apaixonados e eles não querem, né, abandonar. Só que, infelizmente, se não abandonar, fica ali. Fica E parado. consegue mudar uma pessoa. Um exemplo do meu pai, já tem 53 anos, faz isso desde os 18, a vida toda. Não, consegue, ainda consegue. Mas, assim, o primeiro passo é ele querer, né? A gente tem uma metodologia que é uma sequência de situações que precisam acontecer na vida da pessoa, que é vontade, que é o querer. Sem essa vontade, nada muda, né? Aí você pega outras situações, né? Ah, eu quero fazer uma faculdade de medicina. Sem vontade, ele vai ficar patinando ali. Você pega uma pessoa que é viciada em alguma coisa, sem vontade de sair dali, ela não sai. E aí depois você tem que buscar conhecimento. Quando você tem a vontade, você busca conhecimento. E aí você precisa de ajuda. Não adianta ir sozinho. Por mais que você consiga pegar conteúdos aí que hoje é muito fácil, mas você não consegue Organizar, organizar né? isso, entendeu? Então aí vem a ajuda de alguém, que pode ser um mentor, que pode ser um professor, pode ser alguma pessoa que te ajuda a montar o quebra-cabeça. Porque o conhecimento ele está disperso hoje em diversos cenários do nosso, né? Sim. Aí quando você tem o conhecimento, daí você gera coragem. Aí você se empodera, né? Agora eu vou fazer, né? Então, muito a tua história, assim, eu vejo isso em você, né? E aí o que você precisa? Esforço. Você precisa trabalhar, não tem como não trabalhar, né? E as pessoas elas confundem. Ah, eu tenho coragem, eu vou ficar aqui só esperando. E aí tem uma coisa que a gente colocou como uma pitadinha, como se fosse ali o tempero ali, que é ter paciência. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Elas acontecem no momento certo. Se você não tiver essa sequência, não vai acontecer. Né? Que é a vontade, o conhecimento, a coragem, o esforço e a paciência. Então, essa é a nossa metodologia, assim, sabe?
E isso é muito nítido, a gente enxerga isso em você, a gente enxerga, né? Eu falo você porque eu estou Sim, centralizando em conhece, você, mas é a tua equipe inteira, tá? A gente enxerga na gente, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente senta e fala, e aí, a gente está com essa vontade mesmo de mudar? E a gente coloca conhecimento, a gente estrutura esse conhecimento e esforço. Não tem como, cara. Esforço é É o essencial, né? combustível É o do negócio. combustível, né? É a gasolina ali no fogo, Sim. entendeu? Então precisa ter. Todos os dias, né? Às vezes a gente está desanimado, não é verdade? Às vezes a gente acha que não vai ter, aí vem o esforço, esforço, esforço. Muitos empreendedores não têm a paciência de esperar o esforço e aí desistem, entendeu? E aí que acabam Legal. se perdendo no caminho. Tá? Então a gente Legal. tem esse conceito assim dentro da nossa E muitas consultoria. vezes nem se enxerga, né, como empreendedor. Então, assim, no segmento de vocês, por exemplo, de corretagem, tem esse olhar, né? Talvez essa primeira chavinha que precisa mudar, porque o corretor, ele é um eu empreendedor. Com certeza. Sim. Ele cuida das finanças dele, ele cuida da agenda dele, de quem que ele vai Atender. prospectar, como que ele vai fazer isso. Então, muitas vezes, ele tem aquilo ali como uma atividade, um trabalho, mas ele não enxerga que ele é um eu empreendedor. Então, também tem uma mudança de modelo mental. A gente está Virada falando de de chave, treinamento aqui nos bastidores, né? O cara tá atualizado, mas não está vendendo. Então, tem esse olhar, né? Então, assim, cara, eu sou um empreendedor. Então, isso é muito comum dentro do segmento. Então, esse olhar para si, ele é fundamental, né? Uma coisa que eu até vou ver se vocês concordam, né? É um pensamento meu. E provavelmente vocês concordam, mas assim. Muita gente Aí fica entra. difícil não concordar, né? O cara até com vergonha de falar texto diferente. Vamos lá. Tem muita gente que entra quer ser empreendedor, quer montar, sei lá, um negócio de cachorro-quente, quer virar Isso. corretor, quer montar um salão de cabeleireiro. Só que ele tem a doce ilusão que ele vai trabalhar menos se ele fosse registrado em uma empresa. Fala um pouco disso pra gente. Então, é exatamente isso. Concordo, né? Agora tem que. Aí, ó. Falei de concordar antes aqui. Isso acontece, porque, na verdade, existe um erro aí de conceito, na verdade. O que que acontece? Quando ele trabalha na empresa, ele trabalha num único departamento. Mesmo que seja empresa pequena, ele trabalha ali. Ele sabe o que ele tem que fazer, são as rotinas dele. Quando ele vai empreender, ele não é só aquele departamento. Ele Ele é tem tudo, né? todos os departamentos. Então ele tem que trabalhar em jornada tripla, quádrupla, quíntupla, entendeu? Porque ele tem que fazer finanças, ele tem que vender, ele tem que fazer a operação, ele tem que construir, não sei o que ele tem que vender a pipoca, ele tem que buscar no supermercado. Então ele trabalha muito mais por causa dessa situação. E aí que ele não entende que para ele crescer, ele tem que trazer pessoas. Ele quer continuar fazendo tudo sozinho. Aí não vai. E aí não vai. Então, por isso que no começo se trabalha mais. Mas quando você tem o pensamento de crescer, de ser, não vou nem dizer ser grande, mas ser maior do que você é hoje. Tá bom? Só para a gente deixar bem claro. Se ele quer ter, vamos imaginar, um carrinho de cachorro quente. Ele consegue fazer. Agora, dois ele não consegue. Então, ele vai precisar de mais alguém para fazer todos os processos. E ele vai diminuindo essa carga à medida que ele vai crescendo, porque ele só vai olhando o quê? Ele vai fazendo a gestão de tudo. Mas eu concordo plenamente com você que ele acredita que vai trabalhar menos, mas é o contrário, ele vai trabalhar muito mais por causa dessa condição de que ele tem que cuidar de todas as áreas da empresa. Porque não adianta não cuidar das finanças, se você Legal. não entender, se não adianta nada cuidar das pessoas, não cuidar das pessoas. Ele não cuida nem dele às vezes, que é a principal pessoa da empresa, que é se atualizar, que é buscar conhecimento, para ele poder fazer isso de uma forma melhor. Né? Hoje você tem tecnologias que ajudam a gente a fazer coisas mais fáceis, de uma forma mais tranquila, de não levar tanto tempo. E ele não consegue pensar nisso. Então ele vai se enchendo de trabalho. Chega uma hora que aí começa a dar problema na família, porque ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para a saúde dele, ele não tem tempo de lazer dele, né? Que é o momento de descansar. Daí ele trabalha muito mesmo. Entendi. Se a Roberta quiser complementar. Não, acho que é isso mesmo que você falou. Então, ó, você que quer virar corretor de imóveis ou já é corretor de imóveis,
Vocês já estão sabendo aí que vocês vão precisar trabalhar um pouquinho. Aí Trabalhar volta, aí bastante. volta na explicação lá, Lucas. Eu preciso de esforço nesse início, né? É como se eu tivesse o carro parado e ele não tivesse A energia. parte mais difícil é Eu tenho movimentar. eu vou ter que empurrar o carro para ele pegar, entendeu? Vamos imaginar lá É antigamente, mais né? Sim. No começo tem esse esforço, então eu vou ter que trabalhar muito mais. entendeu? Legal. Mas assim, o esforço recompensa. O esforço vai, né? O William tá aqui, ó. O esforço ele vai ser recompensado, Vale a pena. tá bom? Vale a pena. Eu entrava numa linhagem diferente, mas que eu acho que faz o mesmo sentido. Voltando lá no exemplo que eu dei da faculdade, eu olhei e falei, poxa, se eu tô indo bem e eu não consigo trabalhar final de semana e à noite por conta de uma faculdade, não é se eu trabalhar final de semana e à noite. Perfeito. Teve um outro exemplo que eu entrava numa linhagem, eu falava pra mim, eu sempre gostei muito de conversar comigo, cara. Mas literalmente, faz coisa de doido olhar no espelho e falar comigo mesmo. Eu olhava pra mim, às vezes, um exemplo. Eu olhava e falava, poxa, hoje eu tenho uma agenda até 8 horas da noite, é pesado. Aí eu falava, mas cara, não é pesado, porque quando eu tinha 2, 3 horas extra no serviço, eu fazia. Na verdade, eu pedia pra fazer, porque o salário era baixo. Eu precisava daquela hora Da extra. hora extra. É legal isso, cara. E depois eu fazia faculdade, cara. Pô, qualquer pessoa, não importa o segmento de trabalho de faculdade. Mas o cara que trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite, o cara é um super-herói, porque é pesado, cara. Não é fácil estudar e Não é trabalhar. Não fácil. é. Aí eu lembro dessa época, eu falo, cara, eu tô chuchu moleza. Se eu trabalhar 12 horas, ainda é menos do que eu fazia antes, no meu trabalho em faculdade. E é legal esse seu comentário, William, porque, cara, eu vejo muito empresário dando menos esforço para a sua própria empresa Do que do dava É do verdade. que quando trabalhava com CLT. a Verdade. maioria. A maioria faz A isso. maioria. E aí a pessoa não prospera Por conta porque disso. ela não tem o mesmo gás, o mesmo esforço que ela tinha na empresa Mas é por da outra conta do pessoa. pensamento que o né? Lucas trouxe, né? Então, assim, sabe, as pessoas, elas precisam entender que quando é dela, o esforço tem que ser triplicado. Sim, principalmente Tem no um- começo. Entendeu? De novo, É. o esforço, ele vai ser recompensado. Só que se não tiver esforço, se Tem, você botar gás menos, né? tem uma coisa que eu até falo nos treinamentos que eu dava na empresa que eu trabalhava, agora com meus corretores, que é o seguinte, ó, você está entrando aqui na empresa, vamos imaginar o seguinte, você ganhava 4.000 reais, certo? Se você fazer todas as horas extras permitidas por lei, eu duvido você ganhar 6. Você ganha 5.500, 5.300. Perfeito. Cara, se você fizer todas as horas extras que a nossa profissão permite pra você, Sim. você ganha 25 pau, 30, Não, 40 mil não reais. tem teto, né? Não tem. Não Tipo tem assim, teto. o trampo que você tem ali de ir com o cliente às 6h30, 7 horas, domingo, feriado, você vai ser recompensado. Não Sem tem. dúvida. É o esforço de novo, né? É o esforço. É o esforço aparecendo aí. É um esforço. O mal do autônomo, pelo menos no segmento que a gente vive, que é a corretagem de imóvel, mas eu acho que engloba geral, o cara quando vira autônomo, ele pega o lado negativo, não o lado positivo. Por exemplo, eu tenho meu horário, então eu posso fazer mais. É. Não, eu tenho meu horário, então eu posso fazer menos, É. entendeu? Hoje eu posso acordar mais tarde. Aí um dia que ele fica até tarde, ele acha que ele trabalhou muito, no outro dia ele entra mais tarde. Não faz sentido, né? Pelo menos não no começo, enquanto você está estruturando as coisas, né? Eu acho que para melhorar isso, né, vai já as dicas aqui para quem pensa, né, em quer fazer isso de uma forma diferente, é estabelecer objetivos e metas, entendeu? Legal. Aí durante a semana eu crio objetivos e metas durante a própria semana. Então eu vou atender, sei lá, X clientes, eu vou apresentar X, Y casas, entendeu? E aí você consegue melhorar isso em termos de esforço. E se você não cumprir, não precisa ficar se punindo, mas tenta compensar no dia Mas você tem seguinte. uma referência, Você tem uma né? referência, isso ajuda legal. muito, sabe? Tem a Ajuda referência. Foi bem lembrado o que você falou. Não sei se é o empresário ou se é o. Eu acho que é do brasileiro, velho. Eu acho que é do brasileiro. Não sei se você vai concordar É, comigo. vou fazer. Não vou meter essa. Vamos ver, vamos Mas ver. eu acho que é do brasileiro. A gente tem uma relação que não é tão legal com metas, né? Não sei. Sei lá, cara. Eu vejo isso nos Disciplina, né? lugares que eu trabalhei. Não tem uma disciplina, uma constância. Parece que meta não é. Os caras não querem bater, não sei, velho. O que acontece? Vocês que faz o diagnóstico de várias empresas, o que vocês notam?
Então, acho que o brasileiro ele tem uma dificuldade de disciplina, né? Assim, de Certo. disciplina e constância. Então, talvez aí não é só com meta, né? É com tudo aquilo que ele se propõe a fazer e ter disciplina e constância naquilo. E aí, com isso, as coisas você vai perdendo a mão, né? É igual academia. Não, vou começar igual a dieta, vou começar segunda-feira e tal. Então, assim, você não coloca disciplina naquela situação, né? Você não coloca constância. E aí ele tem dificuldade de se comprometer, porque ele abre mão, ele vai sempre para o caminho mais Mais fácil. fácil, A né? gente trabalhou em indústria, eu e o Marcelo, e muito com metodologia japonesa, isso é muito forte. Então, quem está dentro de empresa, implantando sistema de qualidade, né? Tudo isso você tem que implantar um programa, um processo. Onde que está a maior dificuldade nossa? É de cumprir a regra, né? É da disciplina, é de seguir o processo, é de seguir o procedimento. A gente sempre acha que tem um jeito mais fácil de fazer, a gente acha sempre que tem um caminho, a gente está sempre dando o jeitinho, né? O famoso jeitinho Sim. brasileiro. Então, acho que a gente lida no dia a dia com essa característica que talvez seja, cultural, mas que sem dúvida ela mais nos atrapalha O que do ajuda. que ajuda. Legal. Só para complementar, Roberta, as pessoas elas querem só o resultado, elas não querem o esforço, entendeu? Passar pelo processo. Exatamente. Então eu tenho que me apaixonar pelo processo. O resultado é consequência. Consequência do processo. Entendeu? Então, assim, se eu quero emagrecer, eu tenho que me apaixonar por ir na academia todo dia. Alimentação. Né? É maravilhoso ir na academia todo dia. Empreendedor, quando chega para mim e fala assim, puta, amanhã é segunda-feira. Pô, ele tá errado. É, Segunda-feira é o melhor dia da Sim. semana. Porque eu me apaixono pelo processo. Eu até fiquei arrepiado aqui, ó. Porque eu tenho que me apaixonar pela segunda, pela terça, pelo domingo. Não tem dia, entendeu? Porque é o processo que é gostoso, Processo, né? propósito, Você, quando né? vende uma casa, não é o final que é o importante, é o durante, não é verdade? E aí você vai se aprimorando. O cara que vende pipoca, a mesma coisa. O cara que abriu uma lojinha de roupa, ou coisa do tipo, que vende pela internet, ele tem que se apaixonar pelo processo inteiro. Porque daí ele vai começar a enxergar melhorias nesse processo, e aí o processo vai ficar cada vez mais gostoso. Agora, você achar que as coisas são fáceis, não existe, né? Atalho, que nem a Roberta falou, não existe. É esforço, esforço. Eu vou repetir isso aqui. Quantas horas a gente tem ainda? Uma hora pela frente, o tempo inteiro. cara. Que é o que eu mais vejo. Sucesso está relacionado com esforço. É quem vê close não vê corre, né? Não, e É ele isso aí. falando isso daí, eu me identificando muito, porque todo mundo que tá à minha volta, dentro do meu cotidiano, fala as mesmas palavras pra mim. Você trabalha muito. Aí ele aqui outro dia, ele saiu, que hora que? Era quase meia-noite que vocês encontrou saindo lá da Sim. imobiliária. Você falou, agora eu entendo. Ele falou, agora eu entendo por que que você posta store tarde, muito cedo, é que você nem vai embora, você fica aqui. Mas não é, cara, é apaixonado pelo Apaixonado processo. pelo processo. Cara, de verdade, não é vangloriando, mas não é pelo dinheiro. Porque o É, dinheiro já tá acontecendo naturalmente hoje. Exatamente. Mas o processo é apaixonante, entendeu? Aí domingo minha mulher tá me brecando um pouco, né? Porque faz 4 anos que eu tô assim. Domingo eu não tô conseguindo trabalhar externo mais. Todo domingo eu posto store fazendo planilha. Todo domingo. 8 horas, 9 horas da noite, tô entediado. isso aí. Deixa eu ver uns negocinhos Falei, aqui. deixa eu mexer nas minhas planilhas aqui. Daí eu já posto um story, um insight pra alguém e Tá tal. faltando processo, né, no dia a dia É. ali, né? É Então, duro, é cara. duro, é duro, é duro. Mas é muito bom se apaixonar pelo processo. E aí você começa a ver que não tem esse negócio de casa, não tem esse negócio de vida pessoal, né? Acaba se juntando as coisas, porque faz parte do processo, né, do teu dia a dia. Sim. Então, e aí o empreendedor tem essa dificuldade, ele separa, não, agora eu não vou trabalhar mais. Cara, assim, na boa, eu trabalho todos os dias. E assim como eu também vivo minha vida todos os dias, entendeu? Então eu vou juntando essas coisas, né, no nosso dia a dia ali, faz parte do processo. Eu acordar, trabalhar, fazer as coisas de casa, fazer as coisas de trabalho, tudo junto. Você vai cadenciando ali, né? Vai É. fazendo um pouco dali e tal. Eu gosto do trabalho de corretor porque eu consigo fazer coisas que as pessoas
gostam de fazer no final de semana durante a semana. Eu amo isso daí. Meu, você chegar no Outback, terça-feira não tem ninguém, é a melhor coisa que tem, velho. Agora vai, você que é assalariado, tá ali e tal, você tem que ir no sábado, você tem que ir no domingo, pegar fila de 1h30, vai assistir um filme, é tudo lotado. Cara, você que é empreendedor, não, vai na terça-feira, tranquilo, pega a mulher lá e de boa. Viajar também fora Viajar também fora de temporada época. ou fora de feriado, né? É. Cara, é mó gostoso, né? Porque você não pega nada cheio, nada com fila. Então, Eu queria, essa é a liberdade, né? Essa é a liberdade. Muito bom, cara. queria poder complementar uma coisa que o Marcelo falou sobre a questão da paixão pelo processo e resultado como consequência, né? Legal. E aí vou falar do meu, né, de onde meu coração pulsa, que é quando a gente fala de carreira e o quanto as pessoas precisam refletir sobre isso. Isso é legal. Quando você escolhe uma profissão, né? Então você deveria escolhê-la pelos seus interesses, né? Pelo aquilo que você se interessa, pelo aquilo que te movimenta. É difícil você se apaixonar pelo processo sem você encontrar significado naquilo que você faz, né? Então, em todas as profissões, a gente vai encontrar pessoas medianas e pessoas que se destacam. Então, assim, vamos parar para pensar o que será que tem de diferente naquele profissional mediano e naquele que se destaca, né? Vamos trazer isso pro lado da corretagem, ou quando você está numa sala de treinamento. A primeira coisa é a mentalidade. Você precisa ter mentalidade intraempreendedora, mentalidade de empreender. E empreender é fazer acontecer. Não necessariamente é você ter um CNPJ. É você fazer acontecer. Então, como parte da mentalidade, parte da decisão da escolha do porquê que eu decidi ser corretor. Né? Então, assim, o que tem nessa jornada para mim? Por que isso faz sentido na minha vida? Por que eu vou acordar todos os dias? É pelo dinheiro? Porque se for só pelo dinheiro, é difícil se sustentar É pelo processo. no longo prazo. Pelo Então, assim, processo. precisa ser pelo processo. Tem né? que ser Então, pelo tem que Tem ser que pelo ser, não tem processo. como. E daí, para mim, não tem como ser pelo processo, me apaixonar pelo processo, sem eu entender o que aquilo me move. Por que eu me movimento? O que faz eu sair todo dia? Não, é dinheiro. Porque eu quero fazer minha família feliz. Não é. Não é. É por você. Precisa ser por você. E esse motivo, ele varia às vezes. E às vezes é pelo dinheiro mesmo, porque eu tô precisando, não tô conseguindo comer. Pode ser que o entendeu? pontapé inicial legítimo, foi isso. né? Exatamente, entendeu? Pode Mas ser. não é o Pode que ser. sustenta. Sim. Mas aí depois que eu atinjo aquele objetivo, de novo, objetivo, eu vou mudando esses objetivos, eu mudando as metas, senão eu me acomodo, né? Aí eu entro numa zona que é de risco, que a gente chama de zona de acomodação, né? Eu vou ficar estagnado e até a água parada estraga. Sim. Então eu tenho que estar sempre em movimento, entendeu? Então, o motivo pelo qual a gente levanta, ele varia. E assim, um mês é dinheiro. O outro mês que eu já atingi o dinheiro, daí beleza, eu vou pensar nos filhos, pensar na família, coisas do tipo. Mas durante algum tempo, pode ser sim dinheiro, porque as pessoas têm medo de falar isso. Sim. Sim. Cara, na boa, eu já passei dificuldade, velho. Entendeu? Assim, cara, o que me move é eu ganhar dinheiro, sim. Eu tô precisando, eu tenho que pagar a conta, tá certo? Então, durante aqueles meses ali, vai ser dinheiro. E não é vergonha falar isso, não. A gente tem que colocar isso, porque as pessoas parece que no país é ruim ganhar dinheiro. As pessoas começam a falar, tá lá, Uma tá ganhando crença dinheiro lá, tá limitante, metido. né? Cara, e não é isso, velho. Na verdade, você tá com outros objetivos. E se você quer ficar lá, né, Beleza. você fica, não tem problema nenhum, Você entendeu? escolha. Quer ver me matar, o cara fala, tá desumilde. Nossa. Eu já vi. desumilde porque eu posso. Esses dias um menino chegou pra mim e falou assim, ó, cortando rapidamente, mas cara, me matou. Ele falou, vamos comer em tal lugar, só que eu não gosto da comida de lá. Eu falei, não, vamos comer nesse outro lugar. Esse lugar que ele falou era R$18, o lugar que eu falei era 25. Mas não é pelo preço, é porque eu gosto dessa comida específica aqui. Meu, você é mó desumilde, não quer comer num lugar barato. Tem a ver com humildade, eu não gosto da comida de lá, cara. Mas é isso aí, cara. Aí você começa a ter uma condição, você vai trabalhando para ter condição melhor. Todo mundo trabalha para ter condição melhor. Aí você tem um carro melhor, você não é mais humilde. Se você tem um celular melhor, você não é mais humilde. Você come em um lugar melhor, você não é mais humilde. Mas esse é o que as pessoas falam, porque elas não conseguem atingir, então elas querem atingir você, entendeu? Então elas ficam ali minando você pra. E a gente ouve isso até dentro da própria família, né? Oh, Dentro da própria Nossa, na família. família. Então, a gente tem que separar, não adianta. Nesse contexto a gente vai crescer e tem gente que vai ficar pelo caminho.
Águia anda com águia. É isso aí. Então, eu já não concordo. A Então águia tem que voa concordar, sozinha, tem que mano. concordar, tem que concordar. Voa sozinha, a águia. Não, o lance aqui é. Eu não sei se você vai concordar comigo. Vamos lá. É. Cara, eu escutei tanto esse águia anda com águia que isso é louco. Mas Agora, você enfim. falou que eu parei pra perceber, a águia anda A anda sozinha. Mas por que que a galera fala que é águia anda com águia? Porque é idiota. Não, não, elas até ficam próximas, mas elas não Elas andam não- é. junto. Né? A águia voa sozinha. E nem tubarão. Tubarão também não anda junto. É. Tubarão não anda com sardinha. É. Eu fiquei melhor sabendo outra até. coisa de águia agora, mudando de assunto, pra você me confirmar se é verdade, antes de eu contar pra outras pessoas. Não, mas faz Que a sentido. águia pega o filhote e joga do Joga, ninho. joga. Sim. O cara tem, ou sabe ou não sabe. Ou aprende a voar, Voar ou ou morre. morre. Então, pelo menos essa eu vou poder falar daqui É, pra essa frente, que é pode. verdade. Pronto. Mas fala que tubarão não anda com sardinha. Boa também. Essa Essa é boa. Mas daí eu vou estar chamando o cara de sardinha. Não, mas não é problema dele. No águia anda com águia, eu tô falando que eu sou águia. Se é águia, você vai andar comigo. Não, mas aí anda. Legal. Eu uso outro termo. Eu Não, falo que águia não anda com pardal. Boa. Ele sempre Então essa fala pra mim é melhor, entendeu? Come o pardal. Legal. Enfim, fazendo só essa analogia, só para explicar por que que a gente fala isso, às vezes tem alguém que não está entendendo, né, o que que a gente está falando, mas é que na medida que você vai crescendo, você vai ficando mais sozinho, entendeu? E é Vai. natural isso, Vai. entendeu? Porque a conversa é diferente, Vai. a mentalidade é diferente, entendeu? Então, e nem é isso mas vou pegar o seu exemplo, mas almoçar num determinado lugar, às vezes não faz mais sentido pra gente, entendeu? E não é por valor, é por sabor aí, né? É, E porque você conheceu algo melhor, entendeu? sim. experimentou algo melhor. Experimentou algo melhor. E assim na nossa vida, se você experimenta algo melhor, cara, é difícil você voltar para o anterior, né? Só por Não. necessidade. Só por necessidade, perfeito? Então, naquele momento, né, você tem que ter motivo para voltar para aquele padrão que você tinha. Isso é natureza, cara. Se você for ver, eu sempre falo, eu gosto de algumas leis universais, né? É a lei da semeadura, cara. A lei da semeadura, cara. Você planta e vai crescer. Se você não plantar, não cresce. Se você não cuidar, não cresce. Entendeu? Então, aí você só vai colher aquilo que você plantar. Isso eu vejo muito nos corretores, né? Que acontece? O cara olha o cara que tem sucesso ali. Só que o cara que tem sucesso, toda semana tá conhecendo imóvel novo, toda semana tá postando imóvel novo, toda semana ele tá atendendo um cliente novo. E o cara que não tem resultado, ele fica ali, tipo, nossa, mas como é que o cara faz? Como é que ele consegue? E não dá o primeiro passo, entendeu? Não dá, não semeia, né? Não dá o primeiro passo. Ele tá vendo E qual- quando semeia, nossa, hoje eu fui fazer uma captação. Ele não rega, ele não posta, ele não põe no sistema, não. Ele não entende o processo, né, cara? É. Olha aí. O outro entendeu o processo. Ele se apaixonou pelo processo. Esse cara aqui se apaixonou pelo processo. E só cresce. Né? E o outro, ele não consegue. Eu costumo dizer assim, cara, quando você quer crescer, identifique pessoas que você tem como ídolo, assim. Sim. E vai lá e copia. Sem dó, entendeu? Copia o que ela faz, não é o que ela é diferente. Então, se eu quero ser corretor, cara, a dica que eu tenho é copia esse rapaz aqui, ó. Porque ele sabe fazer isso muito bem feito. Olha o que ele faz, olha como que ele fala, olha como que ele aborda. E começa a repetir ele, começa a copiar sem dó, porque você não está copiando, né? Você Ele tá copiando verificando o que ele exatamente. faz e tá. E depois replicando. incrementa o teu jeito. Sim. Eu, quando eu virei consultor, palestrante, instrutor, eu comecei a olhar para as pessoas que eu queria ser. E assim, se você for ver, eu sou um pouquinho de cada um hoje. Eu não sou inteiramente um. Sim. Mas peraí, eu olhei o Lucas ali, achei isso legal. Tanto é que eu já tô até copiando aqui. Ó, Vamos ver se você concorda comigo. É. Né? Isso é modelar, entendeu? Isso é você meio que copiar a pessoa e, cara, é um jeito legal que ele falou ali e uma abordagem legal. Daí eu vou pegar uma parte do William, vou pegar uma parte da Roberta, né? Eu faço arte marcial, né? Certo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar com todos os professores. Todos, professor. Todo professor tem algo a ensinar para mim. Sim. E as pessoas, sem eu saber disso, as pessoas falam, nossa, Marcelo, mas você tem um pouquinho desse professor, você tem um pouquinho desse outro. E é isso que é gostoso, sabe? Você conhecer muitas pessoas e trazer para o teu jeito. Né? E as pessoas têm essa dificuldade. Elas preferem falar mal do William
entre aspas, do que copiar o William, entendeu? Copiar assim no processo. E ela não é apaixonada pelo processo. Ela quer o quê? Ela só quer o resultado, ela quer o dinheiro, ela quer o que o William tem, Mas não. mas não quer passar pelo. Pelo Ela não quer processo. pagar o preço do processo. E o processo dói. Entendeu? Tem uma forma que eu achei que tá me ajudando bastante. A molecada de hoje em dia, eu falo que eu sou bastante moleque, ainda tenho 25 anos. A molecada de hoje em dia é muito fascinada na internet. Hoje em dia, eu pelo menos vou falar a minha realidade. Cada 5 minutos que você tem disponível, você tá lá no Instagram É. e tal, e geralmente você quer procurar uma válvula de escape de dar risada. Pelo menos essa é a minha realidade ali. Então você segue umas páginas de meme e tal, vê algumas piadas, etc e tal. Aí eu vi que o meu tempo vago, que querendo ou não, como a gente trabalha com o celular na mão, a cada 5 minutos a gente pega lá e desfruta um pouco do nosso tempo vago. Eu vi que eu tava gastando ele com coisas negativas. Ou coisas que não agregavam, para trocar as palavras. E veio um insight para mim, eu mudei há pouco tempo e me ajudou muito, eu vejo que eu evolui muito, que foi que eu parei de seguir todas as páginas que eu tinha de coisas que não agregavam para mim e comecei a seguir pessoas que agregavam para mim de alguma forma. Eu gosto muito de ver os vídeos do Thiago Migros. O podcast dele eu acho muito legal. O Brunet. Peraí. Thiago Negro, queremos você aqui. O Brunet, página de mente milionária, etc e tal. Voltando no que a gente falou lá, você falou de encontrar ali a inspiração. Eu comecei a encontrar muita inspiração nisso, cara. Eu comecei a olhar diversas coisas e a gente tá aqui fazendo isso hoje, Sim. veio disso, entendeu? Legal. Então, até deixar essa dica para quem tá assistindo, para vocês, se eu puder dar uma dica, claro. Claro, sem Vocês dúvida. são os convidados para dar dica pra gente. É. Mas, cara, é muito legal você achar pessoas que te inspiram. Sem dúvida. É muito legal, cara. Você acorda. Domingo mesmo eu tava lá fazendo minha planilha e vendo os podcasts. O lá. ambiente, né? Fala muito também, né? É, Ajuda. Ô, Lucas, isso é. Determinante. Isso é. Ela já até repetiu minha frase aqui. Ambiente é determinante. Querendo ou não, um simples ajuste que você fez, você já mudou o seu ambiente. Nada contra quem vê novela, Sim. mas imagine você ficar vendo novela durante 20 anos. Putz. Eu Todos conheço os dias. Cara, conheço. eu fui essa pessoa. É, Agora, se eu pego 20 anos e transformo nisso que o William falou, assistir um podcast, ler um livro, Cara. ó, aquilo que você gostar É, do o que você conteúdo, gostar, não importa, né? não Sim. importa se é podcast, mas que agregue. que agregue Que valor. agregue valor. Assim, não tem nada contra a novela, mas vamos dividir o tempo. Você vê 3 horas novela, pega 1h30 novela e outros 1h30 para conhecimento. Daqui a pouco você está fazendo as 3 horas, você está fazendo igual o William está fazendo. É. Ele deletou tudo que não fazia sentido mais para ele, porque você começa a ver uma estrada que você não via antes, cara. E aí você fala, cara, quanto que eu posso fazer mais? É. E não é fazer mais de dinheiro, é fazer mais de ajudar pessoas. É. Entendeu? Você consegue fazer muito mais. É facilitar também o seu Facilitar. dia a dia também. Tem muita coisa que eu aprendi, né? Vendo podcast, vendo até shorts mesmo, coisa Sim, sim. rápida ali. Você fala, caramba, uma macetinha ali de gravar, um negócio ali pra você tirar uma foto melhor. Um tipo de edição pra você fazer também e postar. Cara, tem muita coisa que você aprende hoje de graça, Tem né? coisa que eu aprendi durante a pandemia que eu nem sabia fazer. E aí, vendo, assistindo, treinando, buscando conhecimento, hoje eu sei fazer. Assim, coisas que são, sabe, do nosso dia a dia que eu precisaria de alguém para fazer. E aí, buscando o conhecimento, Já consegui fazer. pô, é muito, muito fantástico. É muito, Não, muito legal. muito legal. Muito legal. Isso que você tocou é muito. Eu Fico até com orgulho, sabe? Não, de- cara, eu também, bem sincero. Eu dei um treinamento na imobiliária agora, um mês atrás, que eu entrei nessa linhagem, e até sei buscar algo pessoal aqui. Às vezes, a nossa maior dificuldade também está no cônjuge que a gente está, tá no parceiro ali. E eu tive muito essa dificuldade, tenho um pouco ainda, mais menos, mas muito essa dificuldade porque a minha esposa específica, ela gosta muito de assistir série. E quando a gente se conheceu, eu também gostava. Então, cara, era padrão chegar do trabalho, independente do horário. Vamos assistir pelo menos um episódio lá, The Walking Dead, vamos falar lá. Tá. Aí amanhã, se for O curioso pra final assistir- foi uma merda, mas tá bom. Eu dei um exemplo qualquer, porque eu sei que todo mundo conhece. Deu spoiler, né? Aí, Não assiste o final, não. aí, um exemplo, né? Ontem a gente chegou lá do culto que a gente foi lá, era meia-noite. Hoje a gente tá em outra realidade, mas se fosse na realidade antiga, a gente já tá cansado, sabia desse compromisso, mas eu não vou conseguir raciocinar dessa forma. Eu vou assistir mais um episódio da minha série, ou da minha novela e etc.
E quando eu virei essa chave, a minha maior dificuldade não foi, por exemplo, foi ela. Sim, A minha maior dificuldade foi a pessoa que eu tava virar junto. sim, sim. Porque daí a pessoa, pô, mas você não vai me acompanhar, você trabalhou o dia inteiro, eu queria ter um momento com você. A gente pode ter esse momento junto, mas vamos fazer algo que agregue um pouco mais. E no começo não dava, eu particularmente, em casa tem 2 TV, né? Daí eu falava, vai, então faz o seguinte, onde você quer? Você quer ficar na sala? Tô falando sério. Você quer ficar na sala ou no quarto? Quer ficar no quarto, então tudo bem. Assiste lá no quarto, eu vou ter meu momento de descompressão também, que é não trabalhar, mas assistir TV, mas assistir algo que agregue mais. Aí hoje a gente tá conseguindo caminhar mais junto. Mas é Cara, difícil, no começo é muito agora difícil. pra descontrair, uma coisa idiota que eu vou falar pra vocês. Eu não sei, eu sou homem, né, tem 3 homens aqui e uma mulher. Mas eu não sei, eu chego em casa, cara, eu quero ficar meia hora sem fazer nada, assim. É normal pra vocês também? Tipo, eu chego em casa, eu quero, não mexo em celular, eu quero ficar quieto, assim, um pouquinho. Não. Quando eu termino de trabalhar, É. aí eu fico uma meia hora, eu fico rodando o celular sem olhar para o celular, na verdade. Eu não tô consumindo conteúdo ali, eu Só tô tá- só me desligando. Sabe, como se o motor tivesse ligado, né? E aí você desliga o carro, Sim, né? ali E aí dá ele vai diminuindo a temperatura. Eu sou mais ou menos isso. Eu também fico um tempinho uma meia hora. desligado. Eu tenho dificuldade de me desligar. Sério? Total, assim, ó, eu tô 24 horas e vê, cara. As pessoas falando comigo, eu tenho dificuldade. Minha esposa me cobra muito disso. Até eu tô com uns problemas de esquecimento, a caneta tá falhando. Mas, pô, chegar em casa e falar de não querer fazer nada, mas aí é uma personalidade minha. Minha esposa briga muito comigo. Eu tenho dificuldade de fazer serviço de casa. Isso eu não gosto de fazer. Serviço de casa nenhum, assim, ó, zero. Certo. Mas Não isso aí gosto. ninguém gosta, né? Então, Tenho- E a Não, mas Roberta? eu não gosto de não fazer mesmo, sabe? Pra você tem uma ideia, não tem nada a ver com a sua coisa entrando. Eu contratei alguém pra limpar, pra eu não precisar limpar. Contratei alguém pra cozinhar, pra eu não precisar cozinhar, porque eu não quero. Eu falei pra ela, não quero. Ela brigava comigo. Não, mas só isso. Eu falava, não, vou contratar alguém. E você? Então, eu não. Consegue dar uma desligada? Eu tenho que dar uma desligada, porque eu sou mãe, né? Eu É, tenho uma filha É outra de realidade. é outra 8 realidade. Fala um anos, vai pouquinho pra fazer gente. 9, né? É. Então, é, eu tive uma fase, enquanto não era mãe, que eu tinha muita dificuldade de desligar. Assim, eu também era muito acelerada. Eu sou muito assim. Eu era meio. Eu tive a minha fase workaholic total, assim, né? De ser viciada, a minha cabeça não parava. Eu ainda sou muito acelerada, mas assim, eu tenho essa necessidade. Então, peraí que eu vou dar uma deitadinha e de olhar o celular, de não fazer nada. E tem momentos que eu tenho terceiro turno, né? Então, assim, não Sim. tem jeito. Aí, às vezes, eu vou dar vontade de não fazer nada, mas aí a filha te demanda, nem que seja você ficar do É. lado para assistir uma televisão, um episódio, jogar, fazer alguma coisa. Sim. Então, esse outro lado obriga a gente a dar uma desacelerada. Eu sou sempre a favor do equilíbrio, né? Então, acho que você tem que fazer as coisas de maneira muito consciente, sabe? Quando você faz com consciência. Porque não tem problema nenhum, a gente é humano, então não tem problema nenhum a gente pegar o celular e olhar a rede social e passar e tal. Mas você esteja fazendo aquilo com consciência. Puta, eu já tô meia hora aqui, vai, vou pegar essa meia hora, eu vou ler 3 páginas de um livro, ou eu vou ali ficar um pouco com meu filho, ou com a minha filha, ou vou fazer alguma coisa que agregue valor, né? Então, eu sou sempre muito contra tudo aquilo que é radical, sabe? Eu acho que aquilo que é radical não se sustenta, né? Mas aí Penso mesmo. é a minha opinião, né? Então, se eu coloco em xeque se sustentar essa postura ou essa forma de ser, esse jeito de ser, no longo prazo. Então, eu sou a favor do equilíbrio e de você fazer as coisas com consciência. Se você está consciente, você começa com Não é pra mim. 30 minutos fazer isso aqui, isso vai me agregar, né? Por outro lado, tem hora que você tem necessidade de não trabalhar ou de não fazer nada, ou ocupar o seu tempo com outras coisas. A gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que você estar fazendo outra coisa de diferente de ouvir um podcast, ler o conteúdo, você não está se desenvolvendo ou você não está fazendo coisas que agregam valor. Então, assim, eu e Marcelo, a gente faz canoagem. A gente começou a fazer Que canoagem. legal. Oh, top, hein, Tem um mano? tempo. Da E aí, a hora. Sabe primeira nadar? vez Sabe que nadar? você vai... eu sei. A primeira vez que você foi fazer, a gente estava lá, e aí você fala, vamos fazer uma coisa diferente e tal, vamos.
Aí, de repente, a gente estava no meio da canoagem, olhou um pro outro, assim. Tá tendo uma ideia? Tô tendo uma ideia. A gente Aí, teve ó. um insight de fazer um treinamento Aí, na canoa. Por quê? Porque aquilo tem significado total. Então, você tá ali praticando um esporte, fazendo uma atividade física, você tá se desconectando, você está em contato total com a natureza, total, total. Você acordou cedo, e se você tá ali, porque ali é um trabalho de time, e você tá desenvolvendo um conjunto de habilidades, fazendo uma atividade de lazer. a Então, eu canoagem. falo da importância de você buscar significado nas coisas. Eu volto nisso. Porque às vezes a gente acha que fazer atividades que agregam valor é só você estudar ou estar consumindo, ponto que não é. Trabalhando. Só tô Né? trabalhando. Então, às vezes, você está fazendo algo com a sua filha e você está desenvolvendo uma habilidade de criatividade, de ver as coisas de um outro jeito. Você está fazendo um esporte e você está desenvolvendo uma outra habilidade. Por isso que eu falo do equilíbrio de fazer as coisas com consciência, saber o porquê que você está de fato fazendo aquilo. A Legal. canoagem que vocês fazem é de quantas pessoas É aquelas canoas havaianas, É. aquelas compridonas assim, ela é dupla. É de dois. Não, então a canoagem, na verdade, tem 10 pessoas dentro da canoa. 10 pessoas. São duas canoas, é que ela é dupla, né? Pode ser uma sei, só, mas sei ela é qual que é. dupla. Ah, É. sei. A Isso aí. canoa, Aí cada um rema a de um canoa a lado. gente Não é consegue. caiaque, é diferente. Certo. A canoa a gente consegue fazer analogia com uma empresa. Exatamente. Se um parar ali. Se eu parar, você rema pelo outro. Daí, Entendi. tanto é que na segunda vez que a gente foi, tinha uma moça que mais falava do que remava. E a gente teve que remar Por ela. por ela. Entendi. Entendeu? Tem Isso aqui- papéis bem definidos na e a canoagem. gente teve que parar várias vezes porque Pra ela não frear remava. o pessoal É. da frente, tem, Isso. tem uma. Tem quem dá o Isso. comando, tem Tem- quem Legal. lidera, E aí tem tem uma- papéis definidos na canoa. Aí disso aí virou um treinamento. Cara, Também, é. Então, olha só, daí tem Entendeu? crises que acontecem lá durante o processo, porque vem uma lancha, passa do teu lado e quase te joga, que são as crises das Sim. empresas, né, que dá as balançadas. Então, assim, os insights foram inúmeros e acabou virando um treinamento para as lideranças. Olha aí que legal. E a Sim. gente aprende, né? Aprende a lidar com a água, não ir contra a água. Quando vem uma onda de você se deixar fluir, porque aquela tempestade ou aquela onda vai passar e o processo e a condição vai voltar ao que era antes. Então, assim, tem muito aprendizado numa simples Isso. atividade de lazer. Tem um momento certo de você remar, né? Não dá para remar, às vezes, contra a maré, né? Então, você Sim. tem que esperar, daí você pode fazer analogia com a empresa. Eu vou investir em qual momento? Nesse momento ou naquele? Então, Nesse momento o esforço vai ser alto. o e esforço não vai ser alto, resultado. vai ter resultado, entendeu? Então, olha Legal. aí, né? Então, você consegue fazer várias coisas durante Eu, um passeio simples. eu, durante muitos anos, fiz dança de salão. E a dança de salão é a mesma coisa. Assim. Eu sou uma pessoa, e o Marcelo sabe disso, eu tenho dificuldade em receber ordem. Eu sou meio insubordinada. E eu assumi uma determinada posição de liderança e eu precisava desenvolver algumas coisas. Eu precisava descentralizar, eu precisava aceitar ser conduzida. E a dama numa dança de salão, se ela não se deixar ser conduzida, ela vai errar o passo. Eu precisava treinar a escuta. Então, e a escuta na dança não é por fala, é por comando, é na mão. Então você vê, né? É uma atividade que eu acho que eu estou fazendo, e aí você vai dançar ou você pode estar fazendo um curso? Depende. E aí nunca vou esquecer um cara que fez coaching comigo, ele falou, no dia que você entender que a sua dança de salão é um dos melhores cursos de liderança que você é capaz de se propiciar, você nunca mais vai faltar a sua dança. A gente estava falando de agregar valor, né? E atividades. Agregar valor é você parar e ouvir a pessoa. Isso agrega mais valor do que qualquer outra coisa. Às vezes eu tô aqui conversando com você, mexendo no celular, e não tô te Sim, dando atenção. Isso não é agregar valor, Sim. entendeu? Então eu não tô fazendo nem isso bem feito e nem também prestando nem atenção em escutando, você. Entendeu? Às vezes a gente está numa conversa, você tá lá digitando lá e não tá parando para conversar com a pessoa, para ouvir a pessoa. Isso não agrega valor nenhum, entendeu? Para ninguém, entendeu? Que é essa história da dança, né? Se eu não prestar atenção naquele momento, eu tenho falado muito isso, cara. Um momento O presente. momento presente, velho, é o mais importante da tua vida. Porque se você não entender o presente, você não consegue nem melhorar o teu passado e nem
E para o futuro? Trazendo um pouco disso que vocês falaram para os nossos ouvintes, telespectadores, corretores. Cara, tem muito corretor que não tem resultado porque quando tá fazendo atendimento, não tá presente no momento. O cara tá pensando na filha que tem que buscar, tá pensando na mãe, na esposa. Não, o cara E conversa com outra com os pessoa no outros celular. no Já vi WhatsApp. isso? Ele não tá nem ouvindo o cliente lá, cara. Eu já vi isso acontecer, tá? Só É. para O ajudar corretor vocês, fala né? assim, entra aqui pra você conhecer a casa. Enquanto o E cliente fica lá. entra, ele vai respondendo aos clientes, viu, isso daqui aí. meia hora eu já tô saindo daqui. Então, pelo amor de Deus. Então, eu tive essa Para com experiência isso. quando eu vendi minha casa, né? Porque chegou uma hora que eu que vendi a casa e não o corretor. Ele só tava levando a pessoa até ali. Né? Ele não estava vendendo a casa, porque ele não está olhando para os detalhes para falar, olha, essa Sim. porta é diferenciada, olha o Acompanhar, né? acabamento dessa casa. Tira. Você tem que vender aquilo, você Sim. tem que vender o que aquela casa tem de diferente. Então, assim, Sim. durante vários momentos eu falei, cara, assim, você vem aqui trazer uma pessoa, porque quem está apresentando agenda a a visita, casa né? sou eu que estou vendendo o diferencial do acabamento, se eu estou falando que a minha porta é uma esquadria, que ela é da Claris, que ela é de PVC, que ela é anti-ruído, que aqui tem um investimento de X mil. Então, você conversa comigo antes, entende o que você está vendendo, é muito mais fácil, né? Eu nem preciso estar aqui. Então, qual que é o seu papel? É trazer gente até aqui? Então. E hoje com a internet isso é muito fácil, porque daí É. eu faço. Eu não É. preciso ser por isso, entendeu? Eu tiro foto, eu faço um vídeo, eu boto, eu vou no OLX, e eu vendo. Né? Então, é isso. Você precisa né, o estar presente, Mas a gente volta no o comercial falando do processo. amor ao processo. É o Exatamente. processo. Cara, eu amo o processo, eu não vou ficar no celular. Exatamente. Tem que amar o Quanto eu processo. posso aprender ali, agregar com a pessoa, né? Cara, é um momento crucial. É Processo. o atendimento, onde a pessoa tá te conhecendo. Esse processo é uma A parte do chave- processo mais importante. É. Não dá pra ter uma segunda boa primeira impressão. Não dá. Não dá, né? Não dá. Já E era. é um sonho envolvido, né? difícil, Geralmente, né? quando você está lidando com um imóvel, você está lidando com um sonho, né? É um Com alguém valor que- alto que a pessoa também Exatamente. investe, né? Sim, a decisão não é tomada assim, né? Comprando um chocolate, né? E muitas vezes o pessoal investe que não tem, né? Que financia, né? Exatamente. Uma decisão bem difícil de ser tomada e importante, né? Vamos lá. Vocês já compraram, já venderam bastante imóveis aí durante a jornada da vida. Teve algum corretor específico, algum fato específico que vocês ficaram ou felizes ou descontentes? Eu não me lembro de nenhum fato assim ruim, mas esse lance de não dar importância ao que a gente está falando é algo complicado, né? A pessoa não está te ouvindo, né? Ou a pessoa, ela durante o processo ali de captação, de você fechar negócio com ela, ela te dá importância. E a partir do momento que você fecha, ela some. Some. Então, fecha o que eu quero dizer assim, ela vai vender sua casa, ela vai procurar uma casa para você, né? Então ela some, daí ela não dá mais notícia. Então daí você vê que você foi importante só até aquela parte, depois, Depois. você se sente abandonado, né, como Entendi. cliente, assim, eu acho isso ruim, né? Hoje, nos dias de hoje, o cliente, não vou dizer que ele é 100% importante, porque tem hora que o cliente realmente não é importante. Porque ele talvez não seja o seu cliente. A gente fica, às vezes, perdendo tempo com quem não é cliente. Isso é bom. Tá? Aí a gente tem que entender quem é o cliente. Às vezes não é. Então, se não é, deixa. Tchau. 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 Entendeu? Tchau. Não fica perdendo tempo com ele. Mas quando o cliente é seu cliente mesmo, você tem certeza, invista nesse cliente. Dê atenção para o cliente. Eu falo isso muito. Ouça o cliente. Ouça, mas ouça mesmo de coração, né? Abra o coração, desliga o celular, tenta compreender o momento dele, né? Porque isso vai te ajudar lá na frente, né? Essas informações, elas vão servir para você buscar o que ele precisa. E aí, né, tem um mestre aqui, né, que sabe bem isso. Entender o que ele quer vai te ajudar a vender lá na frente. E muito mais fácil, mas muito mais fácil. Então, Sim. eu vejo dessa forma, assim. Eu acho assim, eu acho que serve para o segmento de vocês também. Uma pessoa foi lá, entrou em contato com vocês, seja na rede social, seja uma ligação por indicação, que a pessoa quer o seu serviço. Eu acho que ninguém tem tempo
de pegar o telefone e ficar ligando para um monte de gente, se inscrevendo, porque que nem eu quero comprar um carro, vou ficar indo em várias lojas à toa. Eu acho que se eu tomei essa atitude, é porque realmente eu quero. A gente se conhece há muito tempo e você nunca falou comigo que você quer vender o seu imóvel. Se você falou agora, é porque você realmente quer. Sim. Porém, às vezes nem você sabe que não está no tempo. É um desejo, mas não está no tempo. Às vezes a gente vai lá, tal, vê, o valor não é o que você busca, ou tem alguma documentação pendente, etc. e tal. Então, o que eu acho em cima disso que você falou, você tem que tentar fazer os segundos virar minutos para você tentar identificar, nem sempre você vai conseguir, mas na maioria das vezes você vai, identificar o tempo do cliente, entendeu? Entrou um cliente lá para vocês, se você ficar às vezes só ali passando tabela de preço pro cara do seu honorário e tal, às vezes você não consegue fazer esse segundo virar minutos. Mas se você conseguir trazer o cara, tomar um café com o cara, Sim. simples, e mostrar que você quer ajudar, e mostrar o caminho, você vai conseguir identificar junto a ele se é o momento ou não. E se não for, muito provavelmente ele vai voltar para você quando chegar esse momento. Perfeito. É que a maioria das pessoas, no que eu vejo, a demanda de cliente é muito grande. Eu acho que em todos os segmentos. Aí a pessoa vai fazendo meio que de qualquer jeito, sabe? Ela vai meio que tentando tirar pedido de restaurante. Então, eu tenho Entendeu? essa sensação, né? Eu tenho a sensação de que não existe um pensamento de que o cliente está no centro, né? Então, assim, a experiência que eu tive, e aí vou contar uma coisa que vocês não sabem, eu administro um imóvel e eu também faço papel de corretora, né? Quem cresce? Entendeu? Quem Então, cresce? não tem não. Vou te denunciar. Pode me denunciar. É um imóvel da minha família. Que legal. Então eu administro 12 contratos. Então, Que tive bacana. essa experiência né, de passar por isso e tive a experiência de vender uma casa, a minha casa, de colocar a minha casa à venda. Que legal. E a sensação que eu tive, e daí eu falei, cara, na época eu trabalhava por uma empresa de treinamento, e daí eu falei, cara, vamos montar uma trilha de capacitação de corretor, porque eles não sabem que eles vendem. Eles não sabem vender, ou se sabem, não sabem vender. Porque a sensação que eu tive é que ele era um intermediador. Ou ele agia como um Aí. intermediador. E não é isso, não é Sim. isso, porque ele tem um cliente, porque é o que você falou, ele precisa entender qual que é a necessidade, qual que é o tempo. Cara, aquela casa tem significado. Eu estava num processo de separação, eu construí aquilo ali. Para mim era doloridíssimo estar vendendo aquela casa. E encontrar um vendedor, e eu encontrei, a gente na época encontrou um casal que quem comprou, a gente tinha uma alegria de estar entregando aquela casa. A gente até vendeu talvez um pouquinho mais barato do que ela valia, Sim. mas porque a gente queria que aquilo que foi construído fosse Ficasse em levado boas mãos, adiante né? e ficasse em boas mãos. E ali mora uma família feliz. Sim. E aí eu me tornei amiga da pessoa que a casa Sim. foi vendida. Então, Sim. assim, e aí parece que o corretor não está conectado com Não. isso, né? Ele não entende que aquilo ali tem um sonho por trás, tem uma história por trás, tem um desejo por trás, que ali é um cliente, né? Que tem um tempo, que tem condições, que tem premissa, né? Que ele vai buscar o cliente ideal para comprar aquela casa. É mais um, entendeu? Então, daí de novo, o processo, se apaixonar pelo processo, Ó, se você o pegar e voltar significado aí, com que tem um você está processo, hein? fazendo, Que ela né? falou agora. O significado que você está fazendo aquilo, né? Não é só apresentar uma casa, não é só lá no final do mês assim, eu queria ter tido prazer de pagar a comissão que foi e que não foi baixa, que era uma casa num condomínio fechado, então foi um Sim. imóvel com um valor razoável. Então eu queria ter tido prazer de estar pagando aquela comissão. Eu queria poder estar pagando o teto máximo daquela comissão. E o que eu queria era pagar o mínimo possível. É. Porque a experiência não Experiência. agregou. Entendeu? Porque, na verdade, ele conectou duas pessoas que estavam. Ok, eu acho que o corretor ele tem o papel de fazer a ponte, mas não é só isso. Não. Né? Então, isso aí, tô falando do corretor porque Sim. o pod é para isso, né? Então, É, vocês, com certeza. vocês lidam com isso, mas isso, cara, isso se aplica a todas as profissões. A gente fala muito isso, o cliente no centro. A gente tem até o treinamento, que é o cliente no centro. Né? Então, a pergunta é, dentro do seu negócio, do que você faz, o seu cliente realmente está no centro? Eu fui num salão aqui em Sorocaba, eu não vou falar o nome, óbvio.
É o já. Não, E brincadeira. eu fui para fazer uma escova e eu ia numa formatura e eu queria que enrolassem o meu cabelo com grampo. Daí ele falou assim: Babyliss. não era no grampo Ah, no mesmo. grampo. Aí eu falei com ele: eu Era queria no que raiz. você enrolasse o cabelo. Aí ele falou assim: mas você trouxe grampo? Eu falei: Ô, louco. não. Aí ele falou assim: não, sabe o que que é? É que o grampo acabou. Então a primeira pergunta que eu faço é como. Até brinquei com ele, mandei uma mensagem, falei: vamos vir aqui outro dia oferecer, fazer consultoria, porque como é que um salão não tem grampo? Aí esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estava dentro de um local que ele poderia ter pedido para alguém sair E e buscar. comprar uma caixa de grampo. Sim, Entendeu? sim. Então, como que eu saio? Era a primeira vez que eu estava indo nesse salão. Primeira e Sim. última, né? Então, qual que é a experiência que eu tô tendo ali? Detalhe, é um salão que eu paguei mais barato do que um outro anterior que eu fui. Onde será que eu volto? Então. Aí você vai ser desumilde. Não, você só não quer ter a má experiência. Né? Experiência, Exatamente, então a cara. gente está falando da questão da experiência, do cliente no centro, né? Então, Às são vezes eu não vendo mais, né, corretor, porque eu não faço uma boa experiência para o meu cliente. Com certeza. Tá certo? Entendeu? Então, não adianta ficar reclamando que as coisas não funcionam se você não analisar como está o seu processo. Sim. Uma coisa que eu já falei em treinamento, o William. Ó, o William vai concordar, não, brincadeira. Eu O- concordo. Vai Antes virar dele falar, jargão, né? hein? Já concordei. É. Esqueci o que eu ia falar. É assim mesmo. É assim. Faz parte, faz parte. Vou pegar um gancho aqui. Em cima do que você tava falando, eu acho assim, pra mim, William, e isso eu acho que vale pra todo segmento. Enquanto a pessoa não entender que se ela não fizer mais do que ela acha que deve fazer, ela não vai estar fazendo o mínimo, porque vai da persona de cada um. Pra mim, o mínimo não é o que as pessoas acham que ela fez qualquer coisa. Não. O mínimo é você fazer mais do que você acha que você deveria ter feito. Quando a pessoa enxergar isso em qualquer segmento, por exemplo, nesse que você deu, do cabeleireiro, cara, ela vai, com o tempo, se ela fizer isso, ela vai ver que ela não precisa mais nem anunciar o trabalho dela. Porque vem a famosa indicação. Melhor propaganda É, boca boca a a boca. boca, você é E a louco. gente vive muito disso hoje, cara. A galera chega lá procurando pelo nome. A galera chega Isso procurando isso pelo é nome. maravilhoso. Porque corretor de imóveis de modo geral, o cara quer fazer isso aí. Ele tem o comprador, o vendedor, une as pontas. Não é minha responsabilidade como corretor conseguir o crédito para o meu cliente, fazer o cartório, regularizar o imóvel do vendedor que a maioria das vezes está irregular, o cara ampliou e não averbou na matrícula, etc Sim. e tal. Mas, cara, a gente faz tudo isso porque eu tenho o acesso a isso muito mais fácil que ele. Eu faço isso todo dia. Sim. Para mim não vai mudar em nada, cara. Não vai mudar em nada eu ir lá num cartório e fazer a averbação com o cara, ele paga lá o custo do cartório e eu faço o trabalho. Porque o problema do vendedor, falando nesse sentido, não é o custo na maioria das vezes, é o caminho que ele não sabe, na verdade. Só que daí você começa a fazer ali o mínimo, que para mim isso é o mínimo que um corretor de imóveis deveria fazer. Cara, a vendedora vai lembrar de mim diferente. Com certeza. Ah, Toda não vez tenho que falar dúvida. de imóvel, ela vai falar: esse moleque aqui, ó, Exatamente. Vai lá com ele. Que você é resolve. top. Eu É não isso. tenho dúvida disso. De É. novo, e é o esforço, cara. É, Você acabou cara. de falar, é o esforço. Tem que ser acima da média. Voltando. E Agora a eu média lembrei é o que eu ia muito falar. baixa. A média é muito A baixa. média- A média é muito baixa. Então não é difícil destacar, não é difícil E a destacar. média tem diminuído cada vez mais, que é o É. pior, cara. Isso. Um erro que os corretores fazem bastante, ele acha que o cliente dele é só o comprador. Só que quem paga a comissão é o vendedor. Exatamente. Ele me ensinou isso. Ele me ensinou isso. Eu Perfeito. nunca olhei com esse olhar. Perfeito. Há Perfeito. um Era ano isso, atrás, era mais eu. ou menos, Olha ele foi ela. lá e me ensinou isso. Era isso. Perfeito, Lucas. É isso aí, cara. O vendedor é o primeiro cliente, né? Entre aspas, né? Ele paga a comissão. Logicamente, o comprador, sem os dois, você não tem, Não tem o faz negócio. não tem o negócio. Exatamente. Só que a gente tem que olhar com a preço maior para o vendedor, você que é corretor, tá? E como que você consegue olhar um preço melhor para o vendedor, que eu sempre digo, e você pode estar complementando. Muitas das vezes o cara abre uma empresa, abre um negócio, ele quer abraçar o mundo. E com corretor não é diferente. O cara quer abraçar todo mundo ali. Quer vender imóvel de 1 milhão, quer vender imóvel de 200.
O cara quer fazer o hambúrguer smash e o x-salada, sabe? E o legal é você ser especialista em um segmento. Cara, eu sei fazer o melhor x-salada, faço o melhor x-salada. Eu sei vender apartamento, venda só apartamento, entendeu? Meu, eu sei fazer o melhor smash burger com blend de carne, então faço o melhor smash. Eu sei vender casa em condomínio, eu moro em condomínio, minha vida é com pessoas, né, desse padrão. Então venda esse padrão de imóvel, né? Eu não sei se você vê muito isso com Não o vejo. pessoal que você faz atendimento. Não, sem dúvida. E aí vamos. Você vê que as coisas acabam caindo sempre nas mesmas coisas, né? Isso que você falou perfeito. A pessoa que vende a casa, o imóvel de 200 mil, ela é diferente da casa que vende 1 milhão. Muito, E aí são processos diferentes. muito diferente. Embora algumas coisas aconteçam similarmente Sim. ali. Mas o processo é diferente. Por isso que você tem que se Cliente é apaixonar pelo diferente, processo, né? E aí necessidades você são entende o processo. Aí você entende o processo. Daí que você começa a se tornar especialista naquele processo. De fazer hambúrguer, de fazer smash burger, de fazer 200 mil, de fazer venda para 1 milhão. Entendeu? Então, assim, perfeito essa colocação. Porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que ele não entende que os processos... Ele até pode fazer tudo, sabia? Sim. Mas depois que ele entende o processo, né? E se especializa em E cada ele se segmento. especializa. Na hora que ele sabe, assim, vou fazer só um exemplo aqui para ficar Sim. bem claro para vocês. Vou usar aqui, né? Como se eu fosse Ah, corretor. sim. Se eu errar em alguma coisa aqui, vocês me corrijam. Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer para o William, na minha opinião, é qual o valor que você quer investir? Ah, eu quero investir 200 mil. Então ele vai entrar num processo de 200 mil. Vou pegar o Lucas aqui agora. Sim. Com certeza. Quanto você quer investir? Ah, eu quero investir 1 milhão. Pô, é diferente. Entendeu? O caminho é diferente. E quando você sabe dessa loja, pô, você vai vender muito mais fácil, muito mais rápido, Muita porque o coisa. processo já está estabelecido. Sim. E tem que fazer o processo, porque às vezes a pessoa até quer, mas ela não consegue comprar. Só que ela não sabe. Exatamente. Só que ela ainda não sabe. Eu quero uma consultoria de vocês, mas às vezes está fora do meu orçamento hoje, mas eu não sei. Então você precisa me mostrar isso, na verdade. Isso aí. E o corretor de imóveis, não. Ele, 200 mil, tudo bem. Vai lá, leva o cliente para gerar emoção de entrar no imóvel. Mas aí o cara não tem, gera frustração da pessoa. Porque às vezes ela não tem aquela condição. Perfeito. É, isso aí eu vejo acontecer bastante, cara. É. Lá você deve ver E, bastante. e aí você pode fazer a pergunta, né? Você quer 200 mil, mas quantos você tem hoje, né? Aí olha o processo. Ah, eu tenho 100 mil. Ah, você vai precisar de financiamento. 100 Sim. mil. E a mesma coisa. Aí você vai mostrando o processo. Você vai mostrando o processo, né? Você vai apresentando o processo para as pessoas e... Pra gente ir pra reta final. Vou fazer a pergunta pros dois, tá? 4 dicas para um corretor que tá ali começando ou não tá tendo recorrência, não tá vendendo bem. Ponha em 4 etapas ou 4 coisas que ele deve fazer para começar a se destacar. Uma Roberto. bola pra você. Bola pra você. Pode começar. São 4 dicas? É, Vou de 2, ele vai de 2. beleza. Beleza? Então, A gente vamos- falou uma, vai passar a bola. é vai só pra se cá, nós é bem a assim. ver, então beleza. A gente tem que jogar ping-pong, Tá né? certo. Eu não vou jogar sozinho. Assim, o primeiro ponto que eu falei aqui quando a gente começou foi sobre mentalidade. Então, assim, e aí, como eu trabalho muito com carreira, com negócio, a gente não tem como falar em autoconhecimento. Então, assim, cara, a primeira coisa é você tem que precisar fazer uma reflexão, né? Um autodiagnóstico. Certo. Né? Então, assim, o que eu não estou fazendo que eu Entendeu o deveria momento? estar fazendo, né? Assim, olha, ele precisa olhar para ele, né? Então, assim, ele enxerga sentido no que ele está fazendo, né? Isso está fazendo sentido para mim? É isso que eu quero? Eu entendo? Isso me faz feliz? Isso me movimenta? Né? É com isso que eu trago o meu sustento? Beleza, é isso. Assim, o que eu não estou fazendo e que eu deveria estar fazendo? Então, assim, para mim, a primeira dica é a autorreflexão, porque ninguém faz mudança sem você entender o ponto que você se encontra naquele momento. Então, eu entendi. Realmente, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, não estou fazendo aquilo outro. E quando você entende, você tem clareza daquilo que você não está fazendo, automaticamente você tem autorresponsabilidade. Ou seja,
Eu estou me autorresponsabilizando pelo resultado que eu não estou tô- gerando. Legal. Que eu não tenho como ir para a etapa seguinte se eu acho que tá tudo certo, se Sim. eu assumo uma postura de vitimismo, né? Se eu acho que o que tá fazendo, entregando o resultado, eu tô falando mal dele, mas eu não. É Sim, sorte, eu tô olhando o palco e não tô olhando o bastidor, né? Então, para mim, assim, a primeira dica é igual o William falou, né? Cara, vai pra frente do espelho e, assim, é aquela conversa consigo mesmo, né? Porque sem clareza, sem autorresponsabilidade, não tem processo de mudança. Tem vitimismo, não tem mudança. Essa é a primeira dica. A segunda dica o Marcelo vai dar. Mas não eram duas? Não, Uma faz pra cada, assim. peteca. Cara, uma pra cada. ping-pong. Ping-pong. Não, então, cara, eu gosto muito de definição de objetivos, né? Onde você quer chegar? Você tá hoje aqui, você tá aqui hoje. Onde você quer ir? Deixa bem claro o objetivo. As pessoas, elas não deixam claro os seus objetivos. Ah, eu quero ser rico. Ah, isso é muito vago. Ser rico é milionário, é bilionário, é o quê? Né? Coloca dinheiro na conta lá mesmo. Coloca lá, eu quero ter R$ 1.000.000. E aí eu defini esse objetivo, daí eu vou definir um plano para chegar nesse objetivo. Então, é sempre objetivo muito claro e muito específico e automaticamente um plano de ação. Porque às vezes a gente fica, beleza, eu até defini o objetivo claro, mas não faço a ação. Aí eu fico no vitimismo aqui da Roberta, entendeu? Porque não sei o quê. Porque não fiz porque choveu. Tá alagado Sorocaba inteira, né? Mas, pô, por que tem gente que prospera? Porque define o objetivo e põe um plano e aí vira ação. A gente confunde muito isso. Plano de ação, né? Não, é plano e ação. Criação. Não é plano de ação, é plano e ação. Então, é uma dica que eu recomendo, assim, sabe? Começa pequeno também, não precisa começar grande, né? Então, se eu tenho que ser, eu quero 1 milhão, primeiro ponto a atingir é 100 mil na conta. Depois é 200 mil. Depois é 400 mil. Entendeu? Aí eu vou crescendo, certo? É igual eu faço arte marcial. Cara, eu sou faixa preta. Mas, cara, não existe faixa preta antes da faixa branca, velho. Então, primeiro eu vou pra faixa branca. Aí eu vou pra faixa amarela. Entendeu? Eu corri minha maratona. Como que eu corri minha maratona? As pessoas me perguntam como que eu corri minha maratona. Louco, obviamente. Mas, assim, correndo quilômetro por quilômetro. Então, é o primeiro quilômetro, é o segundo quilômetro que é o mais importante. Objetivos. E eu posso traçar em objetivos intermediários. Menores, tá bom? Para você alcançar o maior. Então, para mim, essa é uma dica bem, assim, bem boa Me mesmo. ajudou muito quando eu comecei a fazer isso, Né? que a gente se frustra porque a gente sempre joga muito alto, às vezes, né, cara? Fora da nossa realidade. Aí, um dia vendo um podcast do Thiago Nigro também, vendo um podcast que eu gosto bastante, sempre acompanho, e ele falou isso: escreva suas metas, lembra que eu te contei das metas? Dia 27 de dezembro de 2021, eu tava sozinho na empresa trabalhando. Fiz um Google Drive e não dá pra excluir a data, então é legal, tá lá, dá pra aprovar, dá pra colocar o print nesse vídeo. Legal, meu. De forma bem resumida, escreva suas metas, tal. Eu comecei a escrever coisas menores do que eu queria, assim, mas que eu sabia que era alcançável, sabe? Aí eu ficava olhando para aquilo e, de forma bem resumida, no outro ano, eu tinha alcançado todas antes do meio do ano, só não tinha alcançado uma específica, que era ler um livro. Eu nunca tinha lido um livro. Aí eu fiz questão de ler o livro, não porque eu queria ler o livro, mas porque eu queria bater todas as metas. Claro, olha aí que legal. Então é legal, eu escrevi os objetivos e eu né? li o livro, eu terminei o livro, então eu fiquei muito feliz. Show. E talvez se eu não tivesse escrito isso na meta, eu não teria lido o livro. Porque você não. Aí você se perde, né? Quando você escreve, não te Tá lá. força a lembrar constantemente. Então, esse é um ponto importante. Escrever é outra dica que complementa essa que eu falei. Sim. Escreva os seus objetivos. Muito bom, Albino. Legal mesmo. Legal. Legal. Quer dar mais uma dica? Aí vou puxar o gancho que o Marcelo falou, né? Assim, quando você tem os teus objetivos definidos e as metas, ele falou sobre o plano, né? O plano nada mais é do que um conjunto de atividades que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo, né? Então, você precisa ter claro qual é esse passo a passo, né? Quais são as atividades que eu preciso fazer para poder eu atingir esse objetivo. Traduzir isso numa agenda, né? Lembra, corretor é eu empreendedor. Ele faz a planilha financeira dele, a gestão financeira, ele faz o marketing dele, ele faz o funil de vendas dele. É ele. É ele e ele. Ele tem que captar o cliente dele, ele tem que definir, né, o caminho ali que ele vai trilhar.
Então, uma vez os seus objetivos definidos, né, desdobra isso em atividades, transforma isso para uma agenda, né, que vai te ajudar. A agenda como uma das, existem várias, né? A gente fala, Marcelo fala muito sobre gestão do tempo e produtividade. A gente tem um curso, eu vou vender o peixe, a gente tem um curso Sim. online, EAD, né? Que fala só sobre gestão do tempo, que é justamente para você organizar, né? Você pegar essas atividades e transformar isso na tua gestão do dia a dia, para que você faça um acompanhamento daquilo que você está conseguindo fazer, para que você tenha foco naquilo que de fato vai trazer o teu objetivo. E para mim, assim, eu vou falar a última, para mim uma dica que ela é tão importante quanto, que é um pouco do que eu sinto falta em várias áreas, e acho que também essa é a razão de um dos braços da nossa empresa, é capacite-se, né? Então, assim, um corretor, o que ele precisa ter de conhecimento? Às vezes a gente tem uma tendência a ir para o olhar técnico, né? Das atualizações do CRES, das legislações, que isso, sem dúvida nenhuma, você tem que estar atualizado, sabendo o que está acontecendo em termos de documentação, mas não é só isso. Ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de vendas, ele precisa ter um conjunto de competências, de habilidades para ele ser o corretor, né? Ele precisa entender sobre o cliente no centro. Então, às vezes, eu fiz uma crítica construtiva, mas talvez ele nem tenha esse conhecimento. Ele nem sabe o que é o cliente no centro. O que é isso? Nunca nem ouvi falar. Então, daí da importância da gente não negligenciar o nosso autodesenvolvimento, né? E achar que os cursos ou esse conjunto de habilidades só está somente no conhecimento técnico da área de vocês. Sim. Mas tem outros conhecimentos, né? Quando a gente está falando do corretor como eu empreendedor, que ele precisa buscar para poder se diferenciar e sair da média. Então, essa é a minha última dica. Em cima disso que ela falou, eu acho que é uma das coisas que está ajudando a gente ter sucesso, né? E chegar onde a gente vai chegar, tanto eu quanto o Lucas, os corretores que estão com a gente, é que a gente realmente acredita muito nisso que você falou. Eu gosto muito da treinamento, como eu falei. Tem um treinamento que eu dei específico que eu falei a diferença de um super corretor, eu peguei um corretor e coloquei a camisetinha do Superman, assim, né? E de um corretor mediano, é só o nível do conhecimento. Mais nada. Só que as pessoas pensam, não, é porque ele tem um carro melhor, porque ele é um bom vendedor, conversa bem. Cara, realmente tem algumas características que vai fazer você sair um pouco à frente. Mas o resultado mesmo é a junção de tudo. É esse conhecimento, porque é o que você falou. Às vezes o cara chega lá, ele é o melhor cara para trazer cliente. Pensa num cara para agendar visita, mas chega lá ele não consegue apresentar o imóvel, ele tem essa trava, ele não desenvolve esse conhecimento. E a habilidade se desenvolve, né? A gente não nasceu Exatamente. pronto. Documentação principalmente, cara. Corretor de imóveis não sabe fazer processo de documentação, a maioria, né? A maioria no Aí, neglect. um erro, até deixar a dica, um erro para todo corretor de imóveis é você trabalhar numa empresa que ela tem esse setor, o que é bom, vai te ajudar, então você consegue só vender. Mas é erro da sua parte você não saber. Você deve procurar saber. Se a minha empresa tem esse setor, que nem eu tenho um setor de marketing ali, é ele que faz. Mas eu sei mais ou menos ali o que tem que fazer. Eu tenho que saber, porque se alguém vir me perguntar, não tem como eu falar, calma aí, eu vou ligar ali no setor responsável. Daí você já deixa em segurança, não é verdade? Sim, sem dúvida. Então o corretor tem que estudar bastante. Isso eu acho que em todo segmento, na verdade. Né? Não, em todos, Todo segmento. mas aí eu reforcei isso até pela própria experiência que eu tive, e a gente vai vendo esse conjunto de conhecimentos que a gente precisa buscar, né? Então é isso, é um jeito que eu faço uma postagem, é como eu vendo melhor meu produto, em que canais eu vou divulgar aquilo que eu estou vendendo, onde que eu vou buscar isso, onde que eu vou fazer network. Então tem um olhar para desenvolvimento importante que precisa ser cuidado. Sim. Acho que para finalizar, né, a dica, né? A última A dica. última dica, e aí talvez junte todas essas outras que a gente falou, é que se você, inclusive, reforçando o que o William também comentou agora, é que se você entende o processo, o que você tem que fazer, você não precisa ficar esperando o próximo passo. Você sabe, então Você eu já tenho que sabe tomar o um passo. próximo E aí eu consigo buscar dentro do processo o que eu preciso melhorar. Então eu consigo me capacitar naquilo que realmente eu preciso. Sim. O William Entendeu? falou uma coisa de
dessa forma aí que você falou, do próximo objetivo de vendas. Sim, ele participou desse treinamento já. Eu faço funil, eu falo sempre pro corretor, identifique qual etapa você tá Exatamente. e qual etapa você quer chegar. Um exemplo, eu tô aqui com você, você é meu cliente literalmente, então você tem um imóvel. Não adianta eu chegar já vendi seu imóvel. Não, a próxima etapa agora vai a gente ir lá e conhecer o seu imóvel. Sim. Pelo menos no meu funil. Cada um tem um funil próprio. Mas o corretor ele não tem isso. Ele só imagina a última etapa que é a venda. Né? Acabou. Para ele quer a venda. E não, né? Você tem que ter o seu funil ali. É um processo. identificar. Por isso que tem que se apaixonar Entender pelo o processo. processo. Entendeu? E aí Não, você mas consegue... pouco entender o processo. Entender Ele o não processo. entendeu o processo ainda. Ele acha que é pegar o cliente, viu, você quer comprar, vamos lá ver a casa e tal. Sem saber nada. E às vezes ele até dá sorte de ser um cara que o cara queria muito aquilo e o cara tentou tanto e pegou tanto profissional desqualificado que caiu no colo dele. Ele Acontece sofreu uma também. venda, ele não fez. Sofreu a Só que venda. daí ele não consegue repetir, porque É. ele não entendeu o processo. Se ele entende o processo, ele vai repetir sempre. Obviamente que talvez em algum momento ele não funcione, mas daí você aprimora, né? Ou com capacitação ou com abordagem, né? Sim. Que legal. Que legal mesmo. Gostei. Beleza. Suas redes sociais? O meu é Marcelo De Santis, com 2 Ds. De Santis, @ no Instagram. E a gente tem um canal também, né, no YouTube, lá que é Papo de Empreender. Que legal. Toda terça-feira tem live e quinta-feira a gente lança um vídeo. Então também, se o pessoal quiser se inscrever, Tem lá. tem vários Tem vídeos lá com conteúdo dicas bastante. enormes. E já fica o teu convite que a gente vai fazer uma live e você tá convidado para Aí, participar vamos convidar, hein? no nosso Vamos aí. Instagram. Vamos Sim. mesmo. Bater um papo com a nossa galera lá também. Legal. Tá bom? Vamos, Lucas vamos. também. Tá. Vamos Legal. revezar os Vamos- dois aí. Vamos sim. E a gente vai bater Roberta? o papo. Então, o meu Instagram é o @souRobertaGuerra. Certo. Nesse canal eu falo um pouco mais sobre carreira. E o da Auxilium, que é do Auxilium. @AuxiliumPro. E aí lá a gente fala sobre carreira, negócios, empreendedorismo, gestão para empresas e capacitação, treinamento. Cara, eu sei que é um enfim. repleto desorganizado. Entra aí no Auxílio que os caras vão te ajudar a se organizar, a fazer aí bastante coisa durante... Cara, você vai se sentir um super-homem depois que você fizer alguma coisa com ele. Ou uma super-mulher também. Hein? E é verdade o que eu fiz. Olha aqui, ó. Eu fiz. Ele fez e Gestão do o resultado aí foi... Gestão do tempo é top. Porque a gente acha que é só trabalhar muito. E agora eu vou ser obrigado a fazer. Por sinal, o depoimento do William tá lá no site. É esforço com consciência, né? Esforço com consciência, que a Roberta falou da consciência. Legal. É a gestão do tempo, é a organização do tempo. Gente, Legal. esse foi o bate-papo. Até o próximo episódio, hein?